eu estava preparando ela já há algum tempo. E graças a Deus que Deus tinha me entregue ela há algum tempo já para eu começar a preparar, porque quando o James mandou lá na escala das ministrações que o tema do mês seria visão, eu falei para ele, você está querendo me quebrar, né? Faz um mês que eu preguei visão, eu não tenho mais como pregar isso daí, o tema eu já gastei as fichas que eu tinha. Mas como Deus sempre prepara todas as coisas, Ele me entregou essa mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês. 2 Coríntios capítulo 8. Segunda Coríntios capítulo 8, vou ler a partir do versículo 1, ok? Diz assim: Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia no meio das mais severas tribulações. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos, e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Bom, vamos só fazer um pano de fundo aqui para nós entendermos o que estava acontecendo nesse momento. Em Atos, no capítulo 11, nós vamos ler que tem um profeta que profetiza acerca de uma fome que viria sobre a Judéia. Toda vez que na Bíblia aparecer a palavra fome, tá, é a tradução, mas toda vez que aparecer a palavra fome, entenda crise financeira. Então toda vez que aparece a palavra fome, está falando crise financeira. Então o profeta vai e diz, vai vir uma crise financeira muito severa, não sei por quanto tempo ela vai durar, sobre a Judéia. As igrejas ao redor do mundo inteiro, por meio de Paulo e dos outros apóstolos, começam a se organizar para enviar ofertas até a Judéia, para auxiliar os cristãos da Judéia, que estavam passando necessidade. Eles estavam passando por crise financeira, então eles começam a se ajuntar e enviar essas ofertas para os cristãos da Judéia. O que acontece? No meio desse rolo todo, tinha também a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia. A Macedônia é como se fosse um estado, como se fosse São Paulo, o estado de São Paulo. E tinham várias igrejas dentro dela. Eu particularmente acredito que nesse texto Paulo está falando da igreja de Filipos, porque todas as outras características que ele vai dar após se encaixam na igreja de Filipos. Paulo começa a falar sobre a igreja da Macedônia e ele diz o seguinte: eles insistiram para participar da oferta para os irmãos da Judéia. Se eles insistiram para participar, isso nos leva a crer que eles foram convidados a participar? Não. Por isso eles insistiram. E por que não convidaram eles para ofertar para os irmãos da Judéia? É porque eles eram tão pobres, mas tão pobres, que na hora que eles estão organizando ali, eles falam, cara, não vamos nem envolver o pessoal da Macedônia, porque eles estão mais precisando de ajuda, estão mais precisando de ser ajudados do que ajudar. E tiram eles fora. E aí, de repente, Paulo começa a receber cartas deles. Nossa oferta já está separada. Quando é que vão passar aqui para buscar? Nós queremos participar. E aí Paulo, num gesto de bondade, não de maldade, mas de bondade, fala, ó, eu entendo a situação de vocês. Não precisa. Eu sei que vocês estão passando necessidade, não precisa ofertar. E aí eles vão e começam a insistir. Não importa, nós queremos participar de qualquer maneira. E aí Paulo vai escrever, no versículo 2, que no meio da mais severa tribulação, a alegria deles, mesmo que em extrema pobreza, transbordou em generosidade. A pobreza deles transbordou em generosidade. Por que isso acontece? Porque eles entenderam algo. Não andar por vista, mas por visão. Os irmãos da Macedônia entenderam acerca de não andar por vista, mas andar por visão. E como nós sabemos que eles não andavam por vista, mas por visão? Porque eles participaram mesmo sem ter sido chamados para participar. Eles entenderam que acerca da vista eles precisavam de ajuda, mas por visão eles poderiam ser os ajudadores.
Por vista, eles não tinham necessidade de ofertar nada, mas por visão eles sabiam que quem muito semeia, muito colhe. A visão deles foi aberta para que eles pudessem entender que eles podiam ajudar ao invés de ser ajudados. O que o Evangelho faz quando ele abre a nossa visão? O Evangelho, abrindo a nossa visão, ele nos faz criar expectativas que moldam a nossa realidade. Fala para quem está do seu lado aí. Fala, o Evangelho te faz criar expectativas que mudam a tua realidade. Nós estamos acostumados com expectativas que nós criamos, e de repente todas essas expectativas que nós criamos são atropeladas pela realidade. É ou não é assim? Todo mundo tem sonhos. Todos os sonhos que você teve na sua vida você já realizou? Todos deram certo? Todos os desejos que você tinha deram certo? Sua vida é um mundo de fantasias do jeito que você sonhou? Pessoal, liga o teclado aqui para mim, por favor. Não é, não é? Por quê? Porque nós temos muitas expectativas e de repente elas são atropeladas pela realidade. E é assim que nós somos acostumados a viver. Mas o Evangelho muda isso. O Evangelho transforma as nossas expectativas e as nossas expectativas moldam a realidade. Porque através do Evangelho e do poder do sangue, o que nós criamos como expectativa, nós trazemos à existência. É a expectativa que molda a realidade. A Ana Júlia, minha irmã, ela é expert em fazer isso. Quando a gente sai para trabalhar, cara, você tem que arrancar o Wi-Fi da tomada. Porque enquanto aquela menina estiver mexendo na internet, ela está comprando. É absurdo. E ela compra e você fala assim, mas não tem dinheiro. Ela fala, não, sem problema, eu programo o boleto para daqui 3 dias. E você que se vire para ter dinheiro em 3 dias. Assim é ela. Expectativa, e Deus faz a realidade acontecer. No começo a gente até fala, teve uma hora que eu falei, mãe, explica para ela que Pix é dinheiro. Fala, Júlia, não tem dinheiro. Ela fala, mas aceita Pix. Mas Pix é dinheiro. A expectativa tem que transformar a sua realidade. A maneira como você se vê, a Bíblia diz, como o homem se vê, assim ele é. O que acontecia? Todos olhavam para a igreja da Macedônia e diziam, eles precisam ser ajudados. Mas a igreja da Macedônia olhava para ela mesma e falava, eu tenho capacidade de ajudar. O que ela estava fazendo? Ela estava vendo, por visão, o que ninguém podia ver. Hoje, você já parou para pensar que não chamaram eles para ofertar? E mesmo assim eles insistiram? Tem crente hoje que se não tiver oferta no domingo, ele fala, que livramento. Hoje Deus ouviu minhas orações. Deus está nos chamando para andar por visão, não por vista. Deus está nos chamando para andar vendo que eu posso ajudar quando todo mundo acha que eu preciso ser ajudado. Deus está nos chamando para ter expectativas renovadas acerca daquilo que eu quero que aconteça. Todos nós já tivemos expectativas frustradas, mas isso não significa que é o fim. Quem disse que a expectativa que você tem acerca do seu casamento não pode se tornar uma realidade? A expectativa que você tem acerca dos seus sonhos não pode se tornar uma realidade? A expectativa que você tem acerca de saúde não pode se tornar uma realidade? A expectativa que você tem acerca de paz não pode se tornar uma realidade? Quem foi que disse isso? Foi o que a igreja da Macedônia entendeu. A realidade era adversa. Mas se a realidade é adversa, por que a expectativa tem que ser também? Por que a expectativa não pode ser de coisa boa? Por que eles não podiam se olhar como vitoriosos? Para todo mundo eles não eram, mas por que eles não podiam se olhar? Por que eles não podiam se olhar como vencedores? Por que eles não podiam olhar como se já tivessem conquistado? E é exatamente isso que eles fazem. E ao fazer isso, Paulo diz, viviam em extrema pobreza, mas transbordaram em generosidade. Me explica como é que alguém que vive em pobreza transborda. O que é transbordar? A ausência de falta. O que é pobreza? Falta extrema. Como que alguém que está passando falta extrema
transborda em ausência de falta. Não tem explicação, não é? Porque isso não dá para ver por vista, é só por visão.